Legal, boa sorte. O podcast do GE Vasco fala da busca do clube por reforços para o Brasileirão e também da relação da SAF com o presidente Pedrinho do clube. Acesse lá ge.globo/GE Vasco para conferir. Bora te atualizar também a respeito de Marlon Freitas. O volante pediu ao Botafogo para ser negociado. Vou trazer bastidores importantes desse tema. O grande interessado é o Vasco da Gama. Hora de informação exclusiva, Marlon Freitas pediu aos dirigentes do Botafogo para ser negociado. Ele recebeu nos últimos dias, no condomínio onde mora, um bilhete com ameaças. E essa foi só a gota d'água para uma relação extremamente desgastada com o torcedor do Botafogo. Desde que o time perdeu o título da temporada passada, o Marlon Freitas passou a ser o grande alvo dos torcedores, com direito a pichações, vaias em jogos e tudo mais. Marlon Freitas tem hoje uma proposta para ganhar basicamente a mesma coisa no Vasco, mas ele teria 3 anos de contrato. O vínculo dele com o Botafogo se encerra em 1 ano e meio. E desde o fim da semana passada, o Marlon Freitas e seus representantes têm trabalhado junto à diretoria do Botafogo na tentativa de convencê-los a fazer o negócio. A proposta do Vasco é a seguinte: 2 milhões de reais por empréstimo até o fim da temporada, mas com uma obrigação de compra se o Marlon Freitas entrar em campo por 5 partidas. É muito natural que o Marlon cumpra esses 5 jogos e o negócio acabe sendo fechado em 12 milhões de reais. O problema é que o Botafogo, especialmente o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, entende que não é hora de sair do Marlon Freitas. O John Textor adora o Marlon Freitas. O pessoal da comissão técnica fixa também entende o Marlon Freitas como alguém com um papel importante e apesar dos 29 anos de idade e da chance de fazer uma baita grana, porque o Marlon Freitas chegou de graça do Atlético Goianiense, ele estava em fim de contrato, o Botafogo poderia colocar em caixa 12 milhões de reais. Apesar disso, hoje a palavra do John Textor é não. O Marlon Freitas não desistiu, segue tentando convencer os dirigentes do Botafogo. Enquanto isso, o Vasco acena com a possibilidade de um pequeno aumento nessa proposta. Prometo ficar de olho nessa história. Qualquer novidade conto para vocês. Quero fechar o vídeo para falar sobre Felipe Coutinho e a chance de o jogador ex-seleção brasileira virar reforço do Vasco a partir da metade do ano. Notícia trazida pelo jornalista Wilson Pimentel dá conta de que o Vasco tenta contratar o Coutinho desde janeiro. Negociações que teriam sido iniciadas pelo Alexandre Matos, diretor executivo de futebol que já nem está mais no Cruz Maltino. Em meio a essas conversas, muitas idas e vindas. Num primeiro momento o Coutinho havia afirmado que daria preferência a voltar para a Europa, ele está jogando no Catar. Em meio a esse contexto, não apareceram propostas interessantes da Europa. O único que se prontificou a contratá-lo foi o Olympiacos, mas considerou o valor salarial de 3,5 milhões mensais muito altos. Diante desse cenário, sem propostas para voltar para a Europa, o Coutinho cogitaria jogar no Vasco da Gama. Só que é nesse contexto também que a Aine Coutinho, a esposa dele, teria descartado a vinda ao Brasil. Além de tudo isso, tem o mais importante: como o Vasco vai garantir, com a ajuda da 777, o pagamento de um salário astronômico ao Coutinho. Óbvio que ele não vai ganhar 3,5 milhões de reais no Brasil, seja no Vasco ou em qualquer outro clube, mas que o Coutinho exija pelo menos 1,5 milhão de reais mensais. Vocês acham que a 777 vai fazer o pagamento desse valor por um atleta que não vai ter garantia de revenda? Pelo contrário, chance de revender o Coutinho é nenhuma. E a 777 tem sido extremamente rígida em relação aos investimentos que têm sido feitos, quase todos em que ela espera um retorno financeiro com venda no futuro. E aí, só para completar, contei para vocês nos últimos dias que a 777 perdeu o Carlinhos pro Flamengo por causa de 3,2 milhões de reais, grana que precisaria ser paga à vista. Diante desse cenário, estou descartando qualquer chance de Felipe Coutinho, mesmo diante da relação que ele tem com o clube, e isso é inegável, de o Coutinho ser contratado pelo Vasco na metade do ano. E você pensa diferente? Usa o espaço para comentários, esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço, tchau. Tava com saudade disso. Nossa. O Vasco tem a obrigação de figurar na zona de classificação da Libertadores no Brasileirão com o tempo forçado de pré-temporada. Mas aí eu acho que é sair do lixo ao luxo, né? Eu não acredito, não. Eu discordo. Eu acho que primeiro o Vasco precisa, nesse momento, pensar em reforços. Quando começar o Brasileiro, a primeira meta é pensar em não cair, depois você vê o resto. Ficar longe daquela zona da confusão lá. Chega. Tem obrigação de figurar na zona de classificação. Essas pessoas gostam da palavra obrigação, né, Fernandão? Não sei porquê. Não sei porquê. Eu nem falo nesse quadro onde eu tô aqui, ó. Tô eu e o Dom Ramon aqui olhando pra mim, ó. Eu e ele aqui, ó. É óbvio que não.
Primeiro ele tem que montar uma equipe. O Flavinho foi muito bem, mesmo que eu não goste muito de concordar com ele. Ele foi muito bem. O Vasco tem que se preparar, tem que se organizar primeiro para não ter problemas com a zona de rebaixamento. São etapas. A briga do Vasco esse ano é na zona, no meio da tabela ou na primeira página da tabela? Pelo que ele apresentou no Campeonato Carioca, é para não ficar na zona de É a rebaixamento. segunda página, né? É isso aí, segunda página. Por isso que eu acho que os reforços têm que vir logo para mudar esse Só para panorama. vocês saberem, falando em reforço, o Vasco intensifica suas investidas para ter o volante Marlon Freitas do Botafogo, porque está sem Paulinho e sem Jair, ainda lesionados. Bom nome? Bom nome. Ótimo. Mas o valor que o Vasco parece que tá pensando em pagar até 3 milhões de euros. Pô, mas tá bom 3 milhões de euros, 12 milhões de reais, Mas o Marlon já é um cara que você não tem o poder de revenda, né? 15 milhões de reais, né? Botafogo que quer isso, né? Então, assim, não sei como é que as coisas vão... E ele não deve ter muita chance no Botafogo com esse tanto de volante. Gregory. Mas eu vou te falar que eu também achei isso. Mas do jeito que o Fábio Matias vem organizando esse time, tudo bem que com o Arthur Jorge vai ser um outro treinador, uma outra ideia, uma outra cabeça. Mas ele tá bem. Eu acho ele tá bom bem. jogador para Dedéu. Eu tá acho bem. ele bom. Bom jogador, e ele faz uma coisa diferente dos outros. Ele consegue jogar de segundo. O Alan é muito mais primeiro do que segundo. Danilo Barbosa muito mais primeiro que segundo. Gregory muito mais primeiro do que segundo. Mas todos chegam. O Barbosa chega. Não com a qualidade dele, não finalizando de fora da área como ele finaliza, não entrando na área como ele entra na área para fazer os gols. São jogadores diferentes. Ele ganhou meu coração naquele jogo lá, que ele dedicou pro sogro dele, que ele fez o gol. Foi isso aí. Então, e ele apareceu pro futebol. Pra quem não sabe, ele é base do Fluminense. Isso, no Atlético Goianiense, jogando de segundo homem, fazendo gols. Lá ele jogou pra caceta. No Botafogo também ele fez ótimos jogos. Assim como vários outros, o primeiro semestre foi absurdo, magnífico do Marlon. Naquele Botafogo avassalador. Jogando de primeiro homem.